Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, tá? E vamos continuar o nosso estudo de eletromagnetismo 1. Então, onde foi que nós paramos, né? A última coisa que nós fizemos foi definir a lei de Gauss, né? Então, a lei de Gauss é a primeira das equações de Maxwell e ela relaciona a quantidade de carga envolvida dentro de um volume com o fluxo do campo elétrico na superfície que contém esse volume, né? Então a gente pode expressar a lei de Gauss como a integral da carga será a integral de ρV dV, nesse volume V, né? E isso vai ser igual à integral do fluxo, que é a integral na superfície de d ds, em que esse d é o meu vetor densidade de fluxo elétrico dado por d igual a epsilon vezes E. Beleza, tranquilo. Mas nós estamos aqui na tentativa de criar, né, o campo elétrico. Estamos na tentativa de definir o campo elétrico na sua totalidade. Pelo teorema de Helmholtz, vocês devem lembrar que qualquer campo elétrico F pode ser definido por menos o gradiente de uma função U mais o rotacional de uma função W, certo? E essa função U em particular, a gente vai prestar atenção nessa função U, ela é quem? U é 1 sobre 4π da integral do divergente de F dividido por R menos R', integrado no volume de V', certo? Então, a gente tinha visto essa definição, enquanto W é um campo vetorial, certo? Vai ter a mesma definição, é 1 sobre 4π, só que agora, em vez do divergente, nós vamos ter o rotacional de F, sendo integrado aqui dV'. Se a nossa construção é verdadeira, a gente deve ser capaz de expressar o campo elétrico. A partir dessa relação, a gente deve ser capaz de expressar o campo elétrico como sendo o gradiente de alguma coisa, que eu vou chamar de V. Obviamente isso aqui é um spoiler, todo mundo sabe que V é o potencial elétrico, e porque eu escrevi o potencial elétrico no título, você sabe que isso é um clickbait. Isso deve ser um clickbait. Mais o rotacional, mais algum divergente. Algum divergente não, né? Algum rotacional aqui de alguém. Tá. Este rotacional, eu já vou dizer a vocês, isso não vai se resolver até o final do curso. A nossa última aula, nós vamos introduzir esse rotacional. Mas nessa aula hoje, nós vamos introduzir esse gradiente. Por quê? Porque esse rotacional aqui depende da variação do campo elétrico. E nós estamos estudando, no momento, eletrostática. Então, esse rotacional aqui, essa segunda parte, só vai se resolver, só vai ser utilizada lá em eletromagnetismo 2. Por hora, vamos tentar completar essas premissas. Então, vamos pensar numa definição de potencial elétrico, tá? Então, isso está na mente de vocês? Vamos começar a trabalhar com a ideia do potencial elétrico. Então, vamos pensar o seguinte. Suponha que nós temos um espaço tridimensional depleto. A palavra é essa, ó, depleto. É o contrário de repleto. Quem cursou eletrônica 1 sabe que existe essa palavra depleto. E depleto é desprovido, vazio. Se ele está depleto de cargas, e eu pego uma carga Q e movimento essa carga Q para dentro desse espaço, vamos dizer que eu posiciono essa carga Q na origem. Ao longo de toda essa trajetória, essa carga Q não sofre resistência nenhuma do ponto de vista da força elétrica para se movimentar ao longo desta curva. Vamos dizer que essa curva seja a curva L, certo? Eu posso dizer que não foi acumulada nenhuma energia elétrica, ou seja, a força elétrica não realizou o trabalho. Na movimentação de Q. Vamos chamar ele de Q1, certo? Q1. Agora suponha que Q1 já está bem bonitinha no seu espaço, dentro do espaço, e eu vou pegar uma segunda carga
uma carga Q2, e vou trazer ela de fora do espaço, ou seja, de uma região muito distante de Q1, e eu vou movimentá-la para próximo de Q2. Veja só. Vamos imaginar que Q2 está aqui agora nesse momento, certo? Vamos dizer que Q1 e Q2 tenham a mesma polaridade. Então Q2 vai sofrer uma força elétrica aqui, que eu posso dizer que é a força elétrica no tempo T1. Movimentei Q2 mais para perto. Q2. Agora essa força elétrica aqui aumentou, né? Por quê? Porque Q2 e Q1 estão mais próximas. Essa vai ser a força elétrica no tempo T2. Q2 agora está muito próximo de Q1. Então agora eu tenho uma força elétrica bastante intensa. Essa força elétrica será no tempo T3. Ou seja, quanto mais eu trago Q2 para próximo de Q1, esta força elétrica aqui agora existe e é diferente de zero. Então agora a minha força elétrica realiza um trabalho na movimentação de Q2. O que isso implica? Isso implica que existe uma certa energia sendo transferida de algum lugar para algum lugar. Vamos dizer que essa força que fez Q2 se aproximar de Q1 seja uma força mecânica externa, tá? Vamos dizer que ela é uma força mecânica. O trabalho realizado pela força elétrica é negativo. Por quê? Porque Q2 está indo no sentido contrário da minha força elétrica. Então eu posso dizer que o trabalho realizado por esta força, tá, será menos o trabalho realizado por essa força. A gente sabe que trabalho é dado por F dl, né? Essa é a definição de trabalho lá da física clássica. Como trata-se agora da força elétrica, eu vou colocar um menos aqui na frente. Por que eu vou colocar um menos na frente? Porque quando o meu movimento é contrário à força, esse trabalho está acumulando energia no meu sistema. Pense no meu sistema na sua forma final. Q1 e Q2 estão aqui nestas posições. Se eu deixo o Q2 livre, o que vai acontecer? Q2 vai começar a traçar um movimento, vai existir aqui movimento nessa direção, tá? Se afastando de Q1. Para que Q2 acelere, é necessário que Q2 converta alguma energia misteriosa em energia mecânica. Esta energia misteriosa será a energia potencial elétrica. E essa energia potencial elétrica, quando estou fazendo esse movimento do ponto B para o ponto A, seja esse, do ponto A para o ponto B, certo? Eu estou trazendo ele de longe do ponto A para o ponto B, a força elétrica está fazendo um trabalho negativo, ou seja, está sendo acumulada energia no sistema na direção contrária de FE, então de A até B. Eu faço essa integral de linha da força elétrica de A até B para encontrar a energia acumulada no sistema, a energia acumulada pela adição de Q2. Bem, agora eu preciso de uma definição um pouco melhor para potencial. Eu vou dizer que a diferença de potencial entre A e B vai ser o trabalho que uma carga realiza ao mover-se de A até B por unidade de carga. Então eu vou definir a diferença de potencial entre A e B será o quê? Será a energia acumulada nesse processo dividido pela quantidade de carga Q movimentada entre esses pontos A e B. Eu vou chamar essa diferença de potencial de VAB. Tá? E essa vai ser a nossa definição
de diferença de potencial. Note que essa função VAB, ela não é uma função absoluta no espaço. Ela é uma função que necessita de um referencial. Eu posso apenas dizer que de A para B, quando eu movimento a minha carga de A para B, o meu sistema acumula uma energia W a B. Mas eu não posso dizer que o potencial é zero em nenhum desses dois pontos. Esta minha definição, ela quer dizer somente que houve uma diferença de potencial. Portanto, eu preciso escolher um referencial. Então, vou botar aqui, bem importante, não enquadrado, que é preciso escolher, vou colocar escolher aqui em maiúsculo, para ficar bem claro, um referencial para o potencial. Ok, então, beleza. A gente pode escrever essa expressão aqui utilizando a nossa integral. Então, meu potencial entre A e B, a minha diferença de potencial entre dois pontos vai ser menos a integral de A até B dessa questão aqui. Então, força elétrica dividido pela carga dl. A gente já calculou quem é a força elétrica dividida pela carga Q, né? E ela é o campo elétrico. Então, menos a integral de A até B do campo elétrico integrado numa linha dl. Então, essa vai ser a nossa definição de diferença de potencial. Eu vou, inclusive, reescrever essa diferença, essa expressão, porque ela é extremamente importante. Então, VAB é igual a menos a integral de E dl de A até B. Ok, essa é a diferença de potencial entre dois pontos. Vamos agora pensar em como é que a gente pode definir, tá? Sim, tem um detalhe, né? A gente vai dar a diferença de potencial à unidade de volts. Então, a gente sabe que a diferença de potencial vai ser dada em volts. Certo? Em homenagem ao físico Alessandro Volta, que foi quem desenvolveu, né, a pilha. Certo? Então, ela também vai equivaler, obviamente, como a gente definiu ela como energia sobre carga, ela vai equivaler a Joule por Coulomb. Então, eu sei que 1 volt é igual a 1 Joule dividido por 1 Coulomb. Certo? Essa vai ser aqui a nossa equivalência dentro do sistema internacional. Ok, a gente precisa agora definir um referencial para o potencial. Vocês já estão acostumados com isso, porque quando a gente vê lá em circuitos elétricos, lá em circuitos elétricos 1, quando vocês viram lá com o professor de vocês, como é que a gente calcula a tensão nodal, né? A gente escolhe um nó e vai dizer assim, olha, meu potencial aqui agora é 0 volts. Então, com base nesse potencial, se isso aqui é 10, se essa resistência é 1, se essa resistência é 1, eu sei que a minha tensão nodal aqui é 5 volts. Mas essa tensão nodal aqui, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a diferença de potencial entre esses dois pontos no circuito é de 5 volts. Se eu defino essa minha tensão aqui, alternativamente, como, sei lá, eu vou colocar meu terra em outro lugar. Se eu coloco meu terra aqui, vou dizer que aqui é 0. Aqui vai ser menos 10 e, portanto, novamente pelas leis de Kirchhoff, eu sei que aqui é menos 5 volts. A diferença de tensão entre esses dois terminais continua sendo a mesma. Então, a diferença de potencial, o DDP, que a gente chamava lá no ensino médio, ela permanece a mesma, independente da escolha do referencial. A diferença de potencial é o que vai indicar valores importantes aqui, como o fluxo de cargas, que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Então, essas quantidades como energia, potência dissipada, corrente elétrica, que são variáveis físicas verdadeiras, são definidas a partir da nossa escolha de referencial. E como vocês devem lembrar lá em circuitos elétricos, ela é arbitrária. Você pode, numa análise de circuitos, escolher o seu potencial em qualquer lugar. O eletromagnetismo ele não é muito diferente. A gente pode escolher o nosso referencial, mas nós temos escolhas boas e escolhas ruins. Vamos voltar lá no nosso teorema de Helmholtz. O nosso teorema de Helmholtz era definido dessa forma, né? Mas ele tinha uma condição para U. U não poderia ser qualquer valor, né? U
precisa tender a zero no infinito. Então, é uma das condições que o limite de U sobre 1 sobre R, quando R tende a infinito, seja igual a zero. Vocês devem se lembrar disso lá do Teorema de Helmholtz, que é uma exigência, aliás, nem era U, na verdade. É o próprio divergente. Mas U também tem que tender a zero. Então, U tem que tender a zero também nesse limite, tá? O divergente tem que tender a zero, então, portanto, U também vai tender a zero no raio infinito, tá? Por conta do Teorema de Helmholtz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o potencial como sendo zero no infinito, por conta desse teorema. Então, para que a gente possa aplicar o teorema, a gente vai fazer isso. Vamos escolher que o potencial no infinito seja igual a zero. Então, esse será o nosso referencial. Pode ser que eu tenha potenciais nulos na região próxima da origem? Sim, mas eu estou definindo o potencial no infinito como zero. E aí, a partir dessa definição, eu consigo criar uma função unívoca. Eu consigo criar uma função espacial e, portanto, um campo escalar. Eu vou dizer que existe um campo escalar V, por consequência, que depende só de uma única posição. Então, V de R, tá? Vou colocar aqui a posição R. Quem é que ela vai ser? Ela vai ser menos a integral de infinito até o meu ponto R. Tá? Então, esta minha definição agora vai... a minha definição do potencial em um ponto específico será a integral de infinito, ou seja, eu estou trazendo a minha carga do infinito até o ponto A do campo elétrico E dl. Beleza. A gente já sabe o campo elétrico causado por uma carga pontual na origem, né? Então, vamos lá. Vamos expandir essa expressão. Então, o campo elétrico de uma carga na origem é dado por... Aliás, eu não vou fazer assim. Está anotado assim nas minhas anotações. Vocês podem utilizar as anotações para isso. Eu não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou usar o próprio Teorema de Helmholtz. Certo? Então, eu estou agora dizendo que o campo V vai ser a solução de Helmholtz para isso. Eu escolhi o meu limite para isso. Então, portanto, considerando V de R, este campo aqui, como uma das decomposições de Helmholtz, eu vou dizer o quê? Que o meu campo V é igual a 1 sobre 4π integral de quem? Vamos ver lá. Integral do divergente de F. Quem é o campo F que eu quero reconstruir? É o E, certo? Campo E. Então, integral do divergente de E sobre R menos R', integrado em dv'. Ok, eu já tenho quem é o divergente de E. Isso é maravilhoso. Que é quem? Através aqui da lei de Gauss, certo? Eu posso ver a versão infinitesimal da lei de Gauss aplicando o teorema da divergência. E eu sei que o resultado do teorema de Gauss, da lei de Gauss aqui no caso, é o divergente de D é igual a ρV, a densidade volumétrica. Portanto, o divergente de E, o campo elétrico, será igual a ρV sobre epsilon, tá? Em que epsilon é a permissividade do meu material, permissividade elétrica. Então, eu posso substituir aqui nessa expressão o divergente de E. Então, quem é o meu potencial? É 1 sobre 4π. O divergente de E vai ser ρV sobre epsilon. Epsilon não depende do volume, então vou colocar ele para fora. 1 sobre 4π epsilon. Integral de quem? Integral da minha densidade volumétrica
vezes dV' sobre R menos R'. É muito mais rápido a gente definir assim o potencial elétrico. Então, eis o potencial elétrico de uma maneira muito mais elegante, matematicamente falando. Se você quiser um desenvolvimento mais tradicional, assim, não vou dizer nem tradicional, um desenvolvimento mais simples, tá lá nas notas de aula, você pode ler, mas o importante é a gente chegar nessa resolução, tá? Se a gente não tem uma distribuição volumétrica, o que acontece? O potencial elétrico vai ser definido como 1 sobre 4π epsilon integral de ρ s ds' sobre R menos R'. Ou, se você tem uma distribuição linear de cargas, o potencial será 1 sobre 4π epsilon integral de ρ L dl' sobre módulo de R menos R'. Correto? Então, estas são as formas da expressão do potencial elétrico, né? Isso aqui é bastante interessante. Quem será, por exemplo, o potencial devido a uma carga pontual? O potencial devido a uma carga pontual... Aliás, deixa eu só conferir uma coisinha aqui para ver se eu não me enganei. É isso mesmo, tá? Então, quem será o potencial devido a uma carga elétrica pontual? Vamos lá? Então, uma carga pontual, a gente pode dizer que ρV dV é Q. Não, para carga pontual, esse cara daqui não, nada a ver. Para carga pontual, o que vai acontecer? R' vai ser igual a zero e isso aqui vai ser Q, vai ser constante, vai sair. Tá. Para uma carga pontual, o que vai acontecer? O meu potencial elétrico vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon. Tá? Essa é a parte constante, já estava fora dessa equação. V vai depender do raio esférico, certo? Multiplicado por quem? Essa integral aqui de ρV dV vai ser igual a Q dividido por R. Como R' é igual a zero, essa integral aqui não depende do volume, né? Então, essa integral aqui tornou-se só R. Certo? Então, o que eu estou fazendo? Pegando essa parte aqui, ó, R menos R', R' igual a zero. E a integral de ρV dV é igual a Q. Então, esse é o potencial elétrico para uma carga pontual. Certo? E a partir daí a gente pode definir vários potenciais elétricos para outras formas. E eu vou indicar para vocês, lá no SIGA A, exemplos, né, no nosso livro auxiliar, que é o Schaum, da coleção Schaum, para que vocês vejam outros exemplos de cálculos de potencial lá. E aí vocês podem ler, eu não preciso refazer esses exemplos aqui, se eles já estão lá muito bem escritos. A segunda coisa que a gente precisa discutir nessa aula é a lei de Faraday. Então a gente vai introduzir a nossa segunda equação de Maxwell. Bem, a lei de Faraday, a gente precisa falar dela com um grande asterisco. E esse asterisco é o seguinte, ela é a lei de Faraday para campos eletrostáticos. Para campos variantes, ela tem um comportamento um pouco diferente. E aí a gente vai chamar ela da lei da indução de Faraday para campos eletromagnéticos, tá? Mas para campos eletrostáticos, a gente vai chamar ela de lei de Faraday para campos eletrostáticos. Bem, existe um fenômeno de campos elétricos que é o seguinte: para campos conservativos, então a gente vai dizer o que? O fenômeno é o seguinte: o campo elétrico é conservativo. O que isso quer dizer? Imagine que eu tenho uma carga Q dentro de um potencial elétrico, certo? Está dentro de um potencial. Vamos dizer que esse potencial aqui seja uma função V de R. Se eu pego essa carga e movimento ela de um ponto para outro,
certo? Ela vai ganhar uma certa energia ou perder uma certa energia. Haverá uma diferença nessa energia. Haverá uma diferença na energia. Se eu pego um outro caminho e faço o que? Voltar de novo para A, vamos dizer que esse é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Eu perco exatamente a mesma energia que eu ganhei no trajeto de ida. E isso independe do trajeto. Veja que coisa interessante. Eu vou repetir essa frase para ficar bem fixa na cabeça de vocês. Quando eu pego uma carga que está num ponto A e levo ela até um ponto B, ela vai adquirir uma certa quantidade de energia. Mas quando eu pego essa mesma carga e levo de volta do ponto B para o ponto A, ela perde exatamente a mesma energia que ela ganhou no trajeto de A para B. E isso independe do trajeto. Quando um campo tem essa característica, a gente diz que o campo ele é conservativo. O que isso implica dizer? Isso implica dizer que a integral, vou colocar aqui, implica que a integral de A até B de E dl é igual a menos a integral de B até A de E dl. Ainda que eu tenha caminhos diferentes. Então, se esse caminho aqui é traçado por um caminho L1 e esse caminho é traçado por L2, essa integral é verdadeira ainda que L1 seja diferente de L2, contanto que L1 e L2 encerrem-se no mesmo ponto. Isso a gente pode ver porque essa diferença de energia, né, vai ser dada por essa expressão aqui. Menos integral de A até B de FE dl. Só que FE é o campo dividido pela carga. Né? Como a carga é igual, a gente chega naquela expressão de que a integral de linha dos campos é igual. Eu deveria ter escrito isso aqui. Mas enfim, isso implica que eu posso pegar esse lado da equação e passar para o outro lado. Isso implica que a integral de A até B de E dl mais a integral de B até A de E dl é igual a zero. Ok, vamos parar para prestar atenção no que a gente acabou de escrever. Que integral é essa? Essa é uma separação em duas partes de uma integral numa curva fechada. Então é como se eu estivesse fazendo essa integral aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo uma integral numa curva fechada de E dl. De A até B e depois de B até A. E como a gente viu nessa equação aqui, como o meu campo é conservativo, essa integral é igual a zero. Então, um campo é conservativo se, vou colocar aqui, ó, um campo é conservativo se a integral de linha numa curva fechada desse campo A dl é igual a zero. Em qualquer curva, certo? Então, em qualquer L dentro do espaço. Ok, beleza. E aí, a partir disso, a gente pode usar o teorema de Stokes. Quando a gente usa o teorema de Stokes, vou colocar aqui ó, por Stokes, ADL integrado numa curva torna-se a integral numa superfície de rotacional de A ds. Isso aqui é igual a zero. Bem, o rotacional de A tem que ser igual a zero nesse caso, porque ds não é zero, tá? Então, para que esta equação seja válida para qualquer superfície S, vou até colocar aqui, para qualquer superfície S, para que esse resultado aqui seja igual a zero para qualquer superfície S, sendo que ds não pode ser zero de jeito nenhum, o rotacional de A tem que ser igual a zero. Então, ou seja, o rotacional de A tem que ser igual a zero. Eu vou circular essa frase, essa fala, porque ela não tem... Isso aqui é para qualquer campo, tá? Ela não está limitada somente ao campo elétrico.
Qualquer campo conservativo terá o seu rotacional igual a zero. Como o campo elétrico é conservativo, esse é um fenômeno da natureza, o campo elétrico ele se comporta dessa forma, o rotacional do campo elétrico, ele é igual a zero, zero vetorial, aqui também um vetor, certo? De novo, eu vou colocar aqui um asterisco, porque isso só é válido para campos eletrostáticos. Eletrostáticos. Ok, então vamos voltar lá para o nosso teorema de Helmholtz. Vamos voltar lá. F é igual a menos o gradiente de U mais o rotacional de W. E W é definido como a integral do rotacional de F. Então, para o campo elétrico, quem é W? W é igual a zero. Tá? Então, vamos lá para o final de novo. Remontando, vou colocar aqui, remontando a composição de Helmholtz. Então, se a gente remonta a composição de Helmholtz, o que a gente tem? É igual a menos o gradiente de V mais o rotacional de W. Onde W, vou colocar aqui o V, ó. Vou colocar primeiro V. Então, V é 1 sobre 4 π epsilon. Vou colocar epsilon normal. Integral de ρV dV' sobre R menos R'. E W é quem? É 1 sobre 4π integral de rotacional de E. Olha que interessante aqui. dV' sobre R menos R'. Portanto, a gente acabou de ver que esse rotacional de E é igual a zero. Por quê? Porque para campos eletrostáticos, o campo elétrico é conservativo. Então, esta integral toda aqui é igual a zero. Portanto, a gente chega à seguinte conclusão. E é igual a menos o divergente de V. E essa é uma conclusão belíssima, linda, muito bonita, na minha opinião. E eu vou colocar aqui novamente o asterisco, porque isso aqui é válido apenas para campos eletrostáticos. Tá? É óbvio que lá no final a gente vai ver que existe a indução do campo elétrico via variação no campo magnético, e a gente vai ver que esse rotacional aqui ele estará relacionado justamente com a variação do meu campo magnético. Então W será diferente de zero quando a gente tem variação no tempo do campo magnético, certo? Então, quando a gente tem essa variação, essa equação aqui ela será mais completa. Um bom detalhe que faltou colocar aqui é que nós também denominamos os campos conservativos de campos irrotacionais. Obviamente por essa razão aqui, né? Porque o rotacional de E vai ser igual a zero dentro desse espaço. Bem, pessoal, então nós vamos ter mais um vídeo essa semana, que é o vídeo sobre dipolos elétricos, que vai sair logo em seguida desse, mas eu vou colocar para vocês lá no SIGA exemplos para que vocês assistam, certo? Exemplos para que vocês leiam e uma lista para vocês resolverem. Vocês já sabem como funciona, tá? A gente já está aí algumas semanas fazendo isso, ok? Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e até
a próxima.